Ei, gente, vim aqui hoje para contar uma novidade para vocês. A gente gravou a primeira entrevista para o canal. Um dos nossos objetivos aqui é justamente criar pontes com profissionais de diversas áreas do conhecimento, mas que atuam pela preservação do patrimônio cultural. E aí, considerando o incêndio que aconteceu no Museu de História Natural da UFMG na última semana, a gente mudou um pouquinho a ordem das nossas entrevistas e a gente convidou alguém que pudesse conversar com a gente sobre fogo nas instituições culturais. Então, a gente chamou o Wagner Aquino para conversar com a gente. O Wagner é segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Atualmente ele é um oficial da reserva, mas é historiador e atuou pela preservação da memória da instituição Corpo de Bombeiros e também de outras instituições do estado de Minas, como o Arquivo Público Mineiro. Wagner é mestrando do programa de pós-graduação em artes da UFMG na linha de pesquisa de preservação do patrimônio cultural. A gente vai deixar aí um trechinho da entrevista com ele para vocês assistirem e em breve a gente vai disponibilizar a entrevista inteira no YouTube. O fogo ele surgiu com a criação do homem, né? Assim, a gente remonta lá desde o princípio da humanidade, a gente já tem os registros dos fogos, né? E o homem, até ter o controle sobre ele deve ter provocado muito dano, eu imagino. Mas eu acho que o passivo que chega para a gente nessa modernidade é como a gente tem tratado com o fogo hoje. Nós já estamos no século XXI, e isso que chegou lá atrás, né? A gente está falando de quanto tempo atrás, né? Se a gente começa a pensar no início da humanidade, a gente já vê esse registro. O que chega como passivo para a gente hoje? Pelo menos um nível muito alto de desatenção, né? Em que incube esse homem moderno, né, com um aparato tecnológico tão grande, ter ainda coisas destruídas pelo fogo. Quando a gente começa a pensar nas filigramas que estão por trás disso, a gente fica um pouco preocupado, porque o fogo não é algo que é aquela situação assim, impensada, né? Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, ele entra dentro da nossa matriz de risco diária, principalmente quando relacionado às questões culturais. Por que principalmente? Porque a gente está falando de uma categoria de coisas únicas, né? Que não são repostas. Então, não existe aí seguro que vá trazer de volta o Michelangelo que foi destruído, sabe? Não tem dinheiro, né? Não tem valor material. É único. Então, aquilo que foi destruído, no caso desse incêndio lá do UFMG, está destruído, está perdido. Não tem uma recomposição disso. Então, é por isso que eu falei de filigramas e é por isso que eu estou sendo um pouco mais duro com relação à nossa modernidade. Por quê? Porque muitas vezes se pensa numa estrutura muito grande de coisas e dentro da nossa matriz de risco não entra, às vezes, o mínimo que é considerar as possibilidades de incêndio. E aí eu chamo uma outra atenção. Elas não se restringem, ou não podem ficar restritas, de forma nenhuma, à legislação de combate a incêndio, pânico, de qualquer local. Por quê? Porque eu transferi, né, para uma legislação a crença de que aquilo não irá acontecer porque eu cumpri ali um projeto de prevenção e combate a incêndio. Mas eu não posso esquecer da subjetividade que tem por trás de um projeto. Ela precisa do olhar treinado de quem vive dentro de uma instituição, do dia a dia, das percepções, porque as vulnerabilidades elas vão se acumulando com o tempo. Não existe e nunca vai existir
uma análise independente entre o bem a ser protegido e a realidade que a gente está situado. O que eu quero dizer com isso? Não tem como nós pensarmos em situações de proteção sem nós olharmos para o contexto que a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos num país que existem passivos sociais, históricos, grandes, que tem um comprometimento com a distribuição de renda, um país profundamente desigual, socialmente falando, e fica parecendo destoada da nossa proposta de entrevista, mas isso diretamente, existe uma relação direta entre isso e a proteção patrimonial, né? Eu não posso pensar que muitas vezes os gestores vão optar para socorrer uma desestrutura social que está instalada, às vezes mandar recursos para a proteção de um bem.